É isso aí, meus alunos. Falamos de mutação nessa aula. Agora nós vamos dar início à nossa revisão. Sem mais delongas, joga na tela e vamos resolver isso agora. Revisão aqui com o professor Silvio. Vamos lá. Mutação. Nós falamos nessa aula, né? Nós falamos durante essa aula, nós falamos sobre mutação, tá? Então, falamos mutação cromossômica, que é aquele tipo de mutação que pode ali afetar a estrutura, né? Pode ser vista, digamos assim, no cariótipo. Ela vai alterar o cariótipo do cromossomo, né? Do genoma lá, que às vezes me falta a palavra aqui. Mas, enfim, mutações cromossômicas são aquelas de inversão, translocação, deleção e duplicação, tá? A inversão é aquela que um pedaço do cromossomo ele vai parar em outro, né? Então, é inversão. Translocação é aquele no qual um pedaço do gene, né, do cromossomo, ele vai parar em outro também, mas que não é homólogo a ele. Deleção, que não é homólogo, que eu quero dizer assim, que sempre os cromossomos, quando você olha o cariótipo, eles não estão sempre ali aqueles parezinhos formados, entendeu? Então, na translocação, ele sai de um, né, e aparece lá em outro que não é o par dele. Ou seja, ele vai para um que não tem nada a ver com ele. Deleção é quando um cromossomo inteiro é apagado, ou um pedaço do cromossomo é apagado, e duplicação é quando o contrário, né? Ele aparece duas vezes. São mutações estruturais, aliás, mutações cromossômicas. Já as mutações gênicas, elas são mutações mais pontuais, não é tão simples de identificar, porém, elas são mutações que podem também causar efeitos importantes no indivíduo, né? Mesmo quando ela é pontual, é quando ela é, como é que eu vou dizer? Ela troca só um par de base, dois ali, ou seja, ela é em pontos pequenos do gene, né? Muitas vezes, ela pode ser uma mutação também silenciosa. O que é uma mutação silenciosa? É uma mutação que acontece, né? Mas aquilo não altera o aminoácido que vai ser sintetizado, tá bom? Lembra daquela tabelinha de aminoácidos que a gente tem lá? Cada 3 pares de base codificam um aminoácido, que a gente chama de códon. Esses 3 pares de base, essa trinca de base, a gente chama de códon. Cada códon possui 3 pares de base. Pode ser pontual, quando um é trocado pelo outro, pode ser adição, quando uma base nitrogenada ou um nucleotídeo ele é acrescentado naquela sequência, e deleção, quando uma determinada parte do gene também ela é apagada. Quando ela se apaga, ou seja, quando não tem essa porção que normalmente estaria ali, isso vai causar o quê? Um defeito. Não é um defeito, ela vai transcrever um RNA que automaticamente vai fabricar uma proteína com algum tipo de alteração, entendeu? Por quê? Porque se lá no gene o defeito aparece, automaticamente a proteína que vai ser produzida pelo RNA transcrito por esse gene, né, ela não vai ser correta, ela não vai sair corretamente, tá bom? Então, essa foi a nossa revisão, né, sobre mutações. Não tem muito mistério, inclusive a gente vai estar falando de mais variados tipos de mutação daqui a pouquinho, tá? Na próxima aula. E por hoje, essa foi a nossa revisão sobre mutação. Vamos lá! Nossa atividade agora chegando, mais uma vez, toda vez que a gente começa um determinado quadro, né, seja ele de explicação, ou seja ele da parte de revisão, ou seja ele da parte até mesmo de exercício, né, de atividade, eu gosto de sempre começar introduzindo como um pouquinho do que foi falado. Nós falamos sobre mutação. O que são mutações? Mutações são aquelas alterações que ocorrem no DNA, tá? Que podem ou não se expressar
numa malformação, no mau funcionamento de um determinado gene ou no mau funcionamento de um determinado órgão, de um determinado sistema do seu organismo. Eu usei até durante a aula a intolerância à lactose, por exemplo, né? Pode ser algo uma mutação que resulte em algo que ninguém nem percebe, mas aquilo pode causar algum tipo de limitação na vida da pessoa, tá bom? E agora nós vamos resolver uma atividade aí, esperando que você tenha acertado todas, ou pelo menos 90%, e se não acertou nada, a gente está aqui para conversar. Vamos lá? Joga na tela. Então é isso, atividade de sala. Vamos lá. Heterocromatina, a questão 1, né? A questão 1 começa assim. A heterocromia, né? Eu tinha lido heterocromatina. A heterocromia de íris é uma condição em que um indivíduo apresenta íris com cores diferentes, ou ainda apenas uma parte da íris de cor diferente. Eu falei isso durante a aula, eu usei esse exemplo, tá? Essa característica não é repassada aos descendentes, sendo restrita a um indivíduo que a porta. Essa característica é, portanto, um caso de mutação, o quê? Aleatória, né? Somática, germinativa, deletéria ou gamética, tá? Lembrando que se ela não, cadê? Essa característica não é passada aos descendentes, ou seja, ela não é hereditária, tá? Então, dificilmente ela vai ser, por exemplo, gamética. Gamética ela não vai ser porque, se for, os gametas são as células do meu corpo que vão dar origem a um filho meu. Então, se tiver em mim, é muito provável que vai passar para ele, entendeu? Mas vamos lá. É uma mutação somática, tá bom? Ela é um tipo de mutação... Opa, deixa eu ver aqui. É um tipo de mutação que ocorre aí já com células desenvolvidas, tá bom? Número 2. As mutações cromossômicas provocam alteração na estrutura. Lembra? Isso é muito importante você entender, pessoal. Tem aquelas mutações estruturais ou alterações estruturais, aquelas que mudam visivelmente, né, a característica do indivíduo, como por exemplo, olha aqui para mim, eu gosto de dar esse exemplo, beleza? Se de repente, né, você tiver, não precisa nem passar para mim, vamos para a tela, continua aqui mesmo. Se de repente você tem aí, é um exemplo que eu gosto de usar, intolerância à lactose. Ou você conhece alguém que tem intolerância à lactose. Vamos lá. Isso é um defeito que você vê na pessoa, ou seja, você olha para ela e percebe, não, esse cara aí ele tem intolerância à lactose, porque eu estou vendo que ele é mais baixinho do que assim, ele tem a perninha tortinha desse jeito, não, ele tem um cabelo preto enrolado, e por isso eu sei que ele tem intolerância à lactose. Isso é verdade? Não. Você não sabe se a pessoa tem intolerância à lactose ou não, né? Então, existem deficiências genéticas que ocorrem no nosso organismo que ninguém nem percebe. Só atua, ela só vai, digamos assim, afetar a funcionalidade do organismo, né? Funcionalidade, ou seja, não fisicamente, é apenas funcional, ok? Agora, é aquilo que eu falei, por exemplo, o síndrome de Down. Você consegue olhar fisicamente para ele, consegue identificar ele? Consigo, professor. Então, isso geralmente são mutações que alteram a estrutura do cariótipo, ou seja, o cromossomo é alterado, de fato, fisicamente, ou seja, então, as alterações cromossômicas provocam o quê? Modificações, muitas vezes, no organismo visíveis, tá bom? Então, vamos lá. Eu gosto de usar o próprio conteúdo
né? Porque, aliás, no meio da atividade eu gosto de explicar muitas coisas porque o enunciado, ele às vezes está ali como um exemplo para o que eu quero explicar. Então, as mutações cromossômicas, começando novamente, provocam alterações na estrutura dos cromossomos. Legal. E ocasionando diferentes alterações. Perfeito. Isso aí a gente já sabe, né? Que nós falamos isso durante a aula. Quando ocorre a quebra de um pedaço do cromossomo que se solda invertido, provocando erros na leitura dos genes, esse tipo de mutação cromossômica é denominado inversão, translocação. Veja bem, ó, quando ocorre a quebra de um pedaço que se solda invertido, tá? Inversão, letra A. Translocação, B. Letra C, deleção. Letra D, duplicação. E letra E, adição. Foi um pedaço do gene ou do cromossomo que foi o quê? Invertido. Ele saiu, ele era para ter aparecido em um cromossomo, só que ele apareceu lá em outro e o pedaço daquele outro apareceu aqui onde era para ele estar. Ou seja, está trocado, está invertido. Então, a resposta aqui seria inversão. Beleza? Letra A. Deixa eu ver aqui, essa foi a 2, né? 3. A deleção, aliás, deleção e duplicação nas estruturas dos cromossomos são caracterizadas como mutações cromossômicas. Esquematize e diferencie esses dois tipos de genética, tá bom? Que podem ocorrer durante o processo do ciclo celular. Então você vai, o que está pedindo aqui? É justamente para você diferenciar, né? Você explicar com o esquema a diferença entre esses dois eventos genéticos, tá bom? Que é a duplicação e a deleção. Lembrando que deleção não é a mesma coisa que delação. Eu lembro que ontem eu até me confundi ali na aula, né? Cadê? Enfim, bugou aqui a situação, né? Deu uma bugada aqui, mas apareceu aqui, a resposta é essa, tá bom, pessoal? Deficiência ou deleção, né? Eu estou tentando voltar aqui, não estou conseguindo, tá bom, pessoal? Mas é isso aqui, a resposta é essa, tá? Essa é a resposta da questão 3, tá bom? Deficiência ou deleção é quando ocorre a perda de um pedaço do cromossomo, com consequente perda de genes, tá? Ou seja, apagou, perdeu. A duplicação é o contrário, é quando ocorre o quê? A presença de um pedaço duplicado, beleza? Então, D é D, D é e o D está aqui de novo, né? Então, tanto D quanto E, ó, estão aparecendo duas vezes, né? Então, isso é uma duplicação. Então, essa aqui é a resposta para a questão. O que eu ia falar ainda há pouco é que deleção é algo que apaga e delação é alguém que delata alguém, que denuncia, tá bom? Eu até confundi isso durante a aula, eu falei delação, mas delação é uma coisa e deleção é outra. Mas eu corrigi na hora que eu lembro. 4. No evento mutacional por substituição, ocorre a troca de um ou mais pares de bases. Esquematize o processo que evidencie esta diferença em um filamento normal de DNA com um filamento mutante, tá bom? Então, a gente pede aqui um esquema que ele evidencie essa diferença em um filamento normal. Vamos lá? Então, aqui eu tenho um filamento de DNA, né? Então, aqui nós temos várias trincas. Poxa, isso aqui sai em cima da... Nós temos aqui as trincas. Deixa eu ver se eu... Isso. Você consegue perceber que elas sempre estão em 3, né? Então, cada trinca dessa vai codificar uma parte do RNA.
eu acertar aqui de novo. Uma parte do DNA, tá bom? Quando esse DNA apresentar algum tipo de substituição de aminoácidos, automaticamente o RNA vai ser alterado também. Se ele recebe uma informação de um jeito, ele vai codificar essa informação daquele jeito. Se ele recebe essa informação de outro jeito, assim ele vai fazer, tá bom? Então, essa aqui seria um esquema para responder a questão 4. Você não precisa fazer exatamente esse, tá? Você precisa cria aí uma sequência que demonstre ao lado um exemplo daquela mesma sequência com algumas substituições e o seu devido aminoácido, seu devido RNA, o que vai acontecer, você vai perceber que ocorre a alteração, né, da sequência de aminoácidos, tá bom? Questão 5. As mutações gênicas são responsáveis por alterações nos genes e, consequentemente, tá? Veja bem, agora mutação gênica, tá? Não é aquela cromossômica. E, consequentemente, alterações nos genes e, consequentemente, nas proteínas, determinando muitas vezes a formação de novas proteínas ou alterando a ação de enzimas importantes do metabolismo. Esse tipo de mutação pode ocorrer em tipos celulares diferentes. Diferencias, né? Você vai dizer a diferença entre esses dois tipos de mutação. Então, ocorrendo, deixa eu colocar aqui a resposta. Ocorrendo nas somáticas, podem surgir problemas como tumores, né? E nas germinativas conseguem ser transmitidas aos descendentes. Então, essas mutações gênicas, se elas acontecem nas somáticas, que são essas células somáticas? São aquelas células que já estão somadas, macho e fêmea, entendeu? Já estão funcionando em um determinado organismo. Já é uma célula, digamos, em ação, já está em atividade, tá bom? Ela pode o quê? Causar tumores, né? Um dos sintomas do tipo de mutação em células, de mutações gênicas em células somáticas é surgimento de tumores, como é o caso do câncer, que nada mais é do que um distúrbio de replicação celular, tá? E ele pode ser invasivo ou não. Se ele for invasivo, é um maligno. Se ele for superficial, ele é benigno. Na maioria das vezes. Eu estou falando aqui de uma forma geral. Agora, claro que só os médicos podem explicar isso com mais propriedade, tá? E nas germinativas, conseguem ser transmitidas aos descendentes. Então, se for no meu espermatozoide, essas mutações, com certeza o meu filho vai herdar, né? Porque a mutação já está na própria semente que vai gerar o meu filho, que é o meu espermatozoide, ou no óvulo da mãe dele. Então, ele já vai nascer com essa mutação. E dependendo do tipo de problema que essa mutação ocasionar para mim ou para a mãe dele, se ele herdar esse gene mutante, automaticamente ele vai apresentar ele vai apresentar esse fenótipo também, essas características, tá bom? Então é isso aí, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Falamos aí sobre mutações, né? Falamos de uma forma básica sobre, digamos, conceitualmente, o que é uma mutação. São alterações que ocorrem no DNA. Essas alterações podem ser cromossômicas ou podem ser apenas em genes, tá bom? As alterações cromossômicas acabam sendo causando efeitos mais sérios. E as gênicas, não menos importantes, também causam efeitos mais sérios, também principalmente se for célula somática, como a gente viu do câncer aí, entendeu? Mas cada uma com as suas características próprias, beleza? Então é isso, aula de mutações. Vamos para a próxima e até lá.